Saudações, Headbangers, Misanthrope, quem vos fala. E hoje nós vamos conhecer uma horda que faz um black metal bastante ortodoxo. Em sua sonoridade, nos remete a um rito satânico, somente com a junção dos instrumentos, sem teclado, que é um instrumento que ajuda muito na ambientação. Somente com guitarra, baixo e bateria, nós temos a imersão de estar dentro de um ritual. Eu lhes apresento a horda Blasfêmias Ocultas. Está começando um BMBR. Blasfêmias Ocultas é uma horda oriunda do estado do Ceará, da cidade de Juazeiro do Norte ao sul. A horda é composta pelos demônios Lorde Azeraf, vocal e guitarra, Caos ou Chaos no baixo e Souls of Hell na bateria. Dados informados tirados do encarte do CD e do site Metal Archives. Os demônios, no ano de 2020, confeccionaram um artefato chamado Dinastias Negras, que apresenta uma bela capa. Seu encarte já mostra parte das costas. Parece que o desenho foi feito pelos próprios membros da Horda. Isso traz mais valor para o disco, eu acredito eu, pro artefato. É bem conceitual e ele faz jus ao disco, né? Bem escuridão, um bode sobre cadáveres, crânios, né? Parte das costas também é um desenho bem raso, né? Um desenho bastante rústico. Acredito que tenha sido feito pelos membros também. São sacerdotes preparando um rito de sacrifício, né, com um bode ali. Bem bonita a arte. Um artefato, um bafomé, parte onde fica o rótulo. Né? Bem recomendado para black metal ortodoxo, bem ritualístico. Podemos avaliar a parte física do material no logotipo. O logotipo Blasfêmias Ocultas é um logotipo muito próximo dos logotipos tradicionais do black metal. Ele tem seus emaranhados, mas ele é legível, isso é interessante, você consegue ler Blasfêmias Ocultas nele. Mas as estruturas de ruínas, né, as letras parecem muros, ruínas, é muito interessante. E o emaranhado que também tem no logotipo remete a galhos secos de árvores ou velas derretidas. Vocês que decidem, o que vocês estão visualizando, vocês que decidem. Bom, agora eu acredito que a gente possa conhecer, escutar o artefato. Então eu lhes convido a curtir e bengar comigo aqui. Vamos nessa? A primeira faixa, primeiro hino, chama Cânticos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cânticos Ritualísticos de Invocação. Ato 1. Contrabaixo, fazer a introdução. Seguido com a acentuação desses tambores. Aí já dá a sensação de rito, o início do ritual. Pelo menos é assim que eu sinto ao estar absorvendo esse material.
E finalmente todos os instrumentos se encontram. E junto a essa escuridão, esse vocal rasgado, parece uma fenda flamejante cortando a escuridão. É um vocal bastante estridente, trêmulo, tem uma ótima qualidade. Entre as bandas de black metal, essa é uma banda que tem um excelente vocalista. Depois dessa introdução, a gente vai receber um riff bastante cavalgado. Dá uma avançadinha aqui. Não vou deixar o artefato inteiro na íntegra, iria ficar um vídeo muito grande. E o interessante é conhecer os elementos e as partes principais da ordem. Aí fica a critério de vocês adquirir o material e vocês mesmos conferirem tudo na íntegra. Seguindo a segunda faixa, Ave Satanás, meu hino preferido do artefato. É um dos hinos preferidos devido a... eles têm um refrão muito bom nesse hino, que pra mim é um dos melhores refrões de black metal que eu já escutei. Eles ressaltam e engrandecem as entidades negras. Quando você escuta aquela explosão, né? Satanás, Lucifer, Disaster. Podem ver que a música já entra com uma maior energia comparado ao primeiro hino. Riffs bem cavalgados, não tão estridentes, né, cortantes, não executam black metal tão rápido e fulminante. É uma dosagem certa, a violência certa, e nós vamos nos deparar com muitas faixas criativas. Riffs bastante cavalgados, bem executados, uma bateria bastante competente e em algumas partes bastante cadenciadas. Avançar no refrão, né? Vamos conferir o refrão do hino. Parte mais cadenciada. Chamada. Avançar um pouquinho que chega no refrão. Acidente aqui.
Depois dessa impressionante hino, seguimos com Celebração do Caos. Chama. Faixa com a mesma energia da outra, né? Aqui, cada hino você pode se deparar com uma musicalidade diferente. Ele não segue algumas bandas que pegam aquelas ordens que tem aquele black metal reto, constante, uma faixa do lado da outra igual. Aqui você tem hinos bastante criativos em composição. Esse hino aí ele segue com essa parte reta, violenta, bastante energia com essa explosão. Depois ele começa a cadenciar. Um destaque também, acho que é o ponto mais forte do artefato, que é o vocalista. O vocal de Lord Azerath é impressionante. Ele consegue alcançar um rasgado que a gente não vê em todas as bandas isso. E o mais curioso, ele consegue fazer uma produção, um disco bem gravado, e ele grava 2 vezes, né? Primeiro ele grava uma camada rasgada, bem estridente, bem tremo, e depois ele vai e regrava a mesma frase com o vocal uma oitava abaixo. Ou seja, aqui em cima ele tá, né? Embaixo ele pega fica cheio quando você põe os 2 vocais intercalados. E aí fica bonito, cheio, poderoso. Um som bem... Isso também bastante raro de ver em algumas hordas. Todas elas só seguem uma linha só de gravação rasgada, né? Então um dos pontos fortes é o vocal. Esses riffs cavalgados, melódicos. Blasfema. Vamos para próximo hino. Só para conhecer, né? Depois vocês, ao adquirir o material, vocês vão ter pleno conforto de escutá-lo na íntegra. Próximo hino. Majestosa Deusa. Esse hino ele começa lento, melancólico. Ao avançar, a gente se depara com uma música muito cadenciada, mais solos. Aqui começa a musicalidade mudar e a gente ganha muitos solos de guitarra em cima dos riffs. Isso é muito raro em black metal, solos de guitarra. E essa bateria é bastante cadenciada, né? Mais além, é uma faixa muito grande, 7 minutos. Eles nos consagram com mais um refrão, invocando mais entidades. A majestosa deusa. Quem será que é? Vamos lá ver. Precisa acertar o time, né? A gente chegou no solo. Bastante solo, muito interessante. Bastante inovador pro estilo, que não tem solos de guitarra. Raramente tem.
Vamos ver se eu encontro o refrão. Lilith, seguindo as dedicações às entidades. Vou mandar mais uma das entidades. Podemos seguir para a próxima horda, próximo hino. Agora nós vamos de Orbe Pagão. Espera um momentinho. Odes Pagão. Tá em latim, né? A competência do baterista é sem igual. Odes Pagão aumenta mais ainda os atributos de cadência na bateria, mais atributos da guitarra com virtuosidade, né? Essa faixa chega a beirar ao heavy metal mais à frente, né? Tem essa parte reta e sem igual, né? Tradicionalzíssimo black metal. E é cada cada frase dessa quinta faixa, ela vem com estruturas diferentes. Vai rápido, volta, lento. Musicalmente muito competente, Blasfemias Ocultas. Produção impecável, muito acima do nível de gravação nacional. É um artefato que vale a pena, altamente recomendado para aqueles que curtem um black metal mais rústico, né? Bem executado. Faixa grande, 7 minutos também. Deixa eu dar uma avançada aqui. Esses riffs de guitarra é pra matar, cara. E aqui estamos com mais um refrão. Se você presencia a faixa aos 7 minutos, você ganha o refrão. Um belo refrão em latim. Chama. Contrabaixo maldito. Jump over. Vamos pra frente, senão não largo essa faixa. Última faixa,
que dá nome ao artefato. Dinastias negras. Miséria e desgraça instauradas. É a vez da guitarra chamar a introdução de baixo. Eu senti ao escutar muitas vezes esse artefato nas composições que Blasfemias Ocultas não sei se é influência, mas a composição deles é muito próxima a uma lendária banda, uma lendária horda que todos conhecem, que é o In Memoriam. Sabe? De Minas, clássico In Memoriam dos anos 90. Porque eles conseguem também fazer um black metal somado a uma imersão atmosférica muito ritualística. Interessante que In Memoriam usa teclado e Blasfemias Ocultas não usam. E eles conseguem nos trazer, nos remeter a esse mundo obscuro ritualístico. Agora eu não sei se é apenas uma composição que se aproximou ou se realmente eles têm influência do In Memoriam. Eu julgo talvez que tem influência, mas se eu estiver errado é apenas uma aproximação sonora. Então, para quem curte In Memoriam, é altamente recomendado Blasfemias Ocultas. Essa faixa é mais lenta, tem a cadência da bateria como sempre. E esta é a última faixa. Se vocês quiserem ajudar a Horda Blasfemias Ocultas moralmente, eu vou deixar um link aqui na descrição, onde é o canal do YouTube que tem as faixas deles. Vocês podem estar divulgando e clicando em gostei. E também podem pegar esse vídeo e divulgar. Caso vocês queiram ajudar essa horda financeiramente, vou deixar um link na descrição da distro que eu adquiri esse material. E caso vocês, demônios, que tenham distro, vocês têm esse material para vender, coloque nos comentários eu tenho e o link da sua distro ou do seu selo, para as pessoas já clicarem, já dar de cara com o material, já para comprar, já dar de cara para botar cartão de crédito, a maneira que quiser, boleto, para pagar já, para desenrolar e a gente ajudar esta horda, tá? E vocês serem prestigiados, né? Fugiu, prestigiados. Obrigado. Tô com o meu guitarrista aqui me auxiliando, Asgard Hell. Se vocês quiserem conferir a nossa horda e nos ajudar moralmente, deixarei o link na descrição. Horda Lamasos é a nossa horda. É o link do Spotify. Só clicar em seguir e você vai estar ajudando moralmente a gente. Quer ajudar a gente financeiramente? Adquira nossos materiais. Somos uma horda recente, temos só 10 anos de existência, mas lançamos 2 álbuns. Para adquiri-los, tem um link da nossa loja virtual, você pode adquirir, ou pode entrar no Facebook, mandar mensagem e solicitar. Também pode comprar nossos merchandises, camisetas, canecas. Nós dedicamos todos esses materiais na nossa loja. Eu vou me despedindo por aqui. A você que esteve até agora, tenha o meu agradecimento. Hail!